shall sing on that view, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your head? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul. Como o anjo veio a mim e a sua comissão. 17 de janeiro de 1955, Chicago, Illinois, EUA. And the brethren are probably, I see several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course. E os irmãos estão provavelmente... Eu vejo vários gravadores aqui embaixo, e eles gravarão isto, claro. Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders, and you run that right back through, you can get your case exactly. Qualquer hora que você quiser saber exatamente o que o Espírito Santo disse a você, fale com os irmãos aqui que têm esses gravadores. Eles examinam isso rapidamente. Você pode conseguir exatamente o seu caso. Watch and see if it don't happen just exactly the way it says. E observe e veja se não acontece exatamente como disse, você vê? When you hear it breathe out, thus saith the Lord. Quando você ouve isso respirar, assim diz o Senhor. A certain thing, or this is this way, or just check it over and see if that's right or not. Certa coisa, ou isto é deste jeito, ou simplesmente verifique-o e veja se está certo ou não. It's always that way. Está vendo? É sempre desse jeito. Now, for just a little background. Agora, só para um pouco de base. And I'm just kind of happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers. Até que estou contente esta noite que há somente poucos de nós aqui. Somos simplesmente pessoal de casa, não é? Não somos nenhum de nós estranhos. We don't. I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now because we're. Nós não. Eu simplesmente posso usar minha gramática de Kentucky e sentir-me bem em casa agora, porque somos. We're just. I ain't throwing off on Kentucky now. If there's anybody here from Kentucky. Somos apenas. E eu não estou ridicularizando Kentucky agora. Se houver alguém aqui de Kentucky. Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand. Há alguém aqui de Kentucky? Levante a mão. Say, I should feel right at home, shouldn't I? Olhe, devo sentir-me bem em casa, não é? That's mighty fine. Isso é muito bom. My mother used to run a boarding house. Minha mãe administrava uma pensão. I went down there one day to find out. Um dia eu fui até lá para saber. There's a great group of men boarded there, and a big long table set. Grande grupo de homens que eram pensionistas lá, e a mesa grande e longa posta. I said, "How many here from Kentucky stand up?" E eu disse, quantos aqui são de Kentucky? Levantem-se. Everybody stood up. Todos se levantaram. I went up to church that night, my church, and I said, "How many here from Kentucky?" Fui à igreja aquela noite, minha igreja. E eu disse, quantos aqui são de Kentucky? Everybody stood up. Todos se levantaram. I said, well, that's very good. Por isso, eu dizia, pois, isso é muito bom. The missionaries have done a good job. So thankful for it. Os missionários têm feito uma boa obra, tão
tão agradecidos por isso. Now, in the book of Romans, the 11th chapter and the 28th verse, Agora, no livro de Romanos, capítulo 11 e versículo 28. listen closely now to the reading of the Scripture. Escute bem agora a leitura da Escritura. As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. For the gifts and callings of God are without repentance. Porque os dons e vocações de Deus são sem arrependimento. Shall we pray? Vamos orar. Lord, help us tonight now as we approach this reverently. Senhor, ajuda-nos esta noite e agora, enquanto nós nos aproximamos disto reverentemente, With all of our heart and sincerity, com todo o nosso coração, em sinceridade, only for your glory these things are said. somente para a tua glória estas coisas são ditas. Help me, Lord, E ajuda-me, Senhor, and put just in my mind just the things that should be said and how much to say. e simplesmente põe em minha mente só as coisas que devem ser ditas e quanto dizer. Stop me when it's your time. Para-me quando for tua hora. I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience. Peço que cada coração receba estas coisas para o benefício dos enfermos e necessitados nesta audiência. For I ask it in Jesus Christ's name. Amen. Pois eu peço isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Now, I want to approach this subject just while we're small, and I'll try not to keep you too long. Agora, quero aproximar-me deste tópico enquanto somos em número pequeno e tentarei não segurar vocês muito tempo. I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time. Colocarei meu relógio aqui e farei o melhor agora para deixá-los ir num horário bom, So you can be back tomorrow night. para que possam voltar amanhã à noite. Now be in prayer. Agora estejam em oração. I don't think the boy even give out cards. I've never asked him whether he... Creio que o moço nem sequer entregou cartões. Nem perguntei se ele And if they didn't, or whether they did or did not, it doesn't matter. e se não entregaram ou se entregaram ou não, não importa. We got cards in here anyhow if we have to call some. Temos cartões aqui dentro, de qualquer modo, caso tenhamos que chamar alguns. So, if not, well, we'll just see what the Holy Spirit says. Assim, se não, ora, simplesmente veremos o que o Espírito Santo diz. Now, if you'll listen close, now this may be in just a few of us here. It's a good time to say this because it deals with my own personal being. Agora, se você escutar bem, agora isto pode, sendo que somos em poucos aqui, é uma boa hora para dizer isto, porque trata de meu próprio ser pessoal. And that's the reason I read this scripture tonight, E essa é a razão pela qual li esta escritura esta noite, that you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit. para que você possa ver que dons e vocações não são nada que alguém possa merecer. Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel Paulo, falando aqui, disse, os judeus, na luz do Evangelho, was blinded and away from God, that for our sake foram cegados e estavam longe de Deus, isso por nós. But the verse just before that said, all Israel will be saved. Mas o versículo justamente anterior a esse disse, todo o Israel será salvo. All Israel will be saved. According to the election, Todo o Israel será salvo. Segundo a eleição, God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place. Deus, o Pai, os amou
e cegou para que nós, gentios, possamos ter um lugar. Now of repentance, that through Abraham his seeds could bless all the world according to his word. Agora de arrependimento, para que, através de Abraão, a sua semente pudesse abençoar todo o mundo segundo a sua palavra. See how the sovereignty of God is? Vê como é a soberania de Deus? His word just got to be. Sua palavra simplesmente tem que ser. He just can't be nothing else. Ele simplesmente não pode ser algo diferente. And now, God has elected us. He's elected the Jew. E agora nós, por Deus nos elegeu, Ele elegeu o judeu. And he's all these things is God's foreknowledge. E Ele, todas estas coisas são a presciência de Deus. When he spoke of them, what would be, he foreknew it. Quando Ele falou deles o que seria, Ele o sabia de antemão. Now God, in order to be God, agora Deus, para ser Deus, at the beginning, he had to know the end, or he wasn't the infant God. No princípio, Ele tinha que saber o fim, ou Ele não era o Deus infinito. God's not willing that any should perish, certainly not. Deus não quer que ninguém pereça, certamente que não. He doesn't want anyone to perish. Ele não quer que ninguém pereça. But at the beginning of the days, the world, mas no princípio do princípio dos dias, o mundo, God knew just exactly who would be saved and who would not be saved. Deus sabia exatamente quem seria salvo e quem não seria salvo. He didn't want the people to be lost. Ele não queria que o povo se perdesse. It's not his will that any should be lost. Não é de sua vontade que ninguém pereça. But it's his will to save everybody. Mas ele quer salvar a todos. But he knew from the beginning who would and who would not. Mas ele sabia do princípio quem seria e quem não seria. That's the reason he could foresay. É por essa razão que ele podia predizer. This thing will happen, that thing will happen. Isto acontecerá, aquilo acontecerá. This will be that, this person will be that way. Ou isto será aquilo, esta pessoa será desse jeito. See, he could foreknow it because he's infant. Está vendo? Podia saber de antemão, porque ele é infinito. If you know what it means, that's just, there's nothing that he don't know. Se você sabe o que quer dizer, isso é simplesmente não há nada que ele não saiba. See, he knows, well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything. Você vê, ele sabe, pois não há nada de antes do tempo, e depois que não houver mais tempo, você vê, ele ainda sabe tudo. Everything is in his mind. Tudo está em sua mente. And then, as Paul said in Romans, the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault? E então, como Paulo disse em Romanos, nos capítulos 8 e 9, por que se queixa ele ainda? So we see that. Assim que nós vemos isso. But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Branham, do you believe that? Mas Deus, como pregar o evangelho? Alguém disse, Irmão Branham, o irmão crê nisso? I said, look, said you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. Eu disse, olhe, o irmão deve ser calvinista? Eu disse, sou calvinista, contanto que calvinista esteja na Bíblia. Now there's a limb on the tree that's Calvinism. Agora, há um galho na árvore, é o calvinismo. But there's more limbs on the tree too. Mas há mais galhos na árvore também. A tree has more than one limb. Uma árvore tem mais de um galho. If you just want to run it on out there into eternal security. Ele simplesmente queria fazê-lo ir lá para a segurança eterna. And after a while you go on off into universalism and you drop off out there somewhere. E depois de um tempo você sai e vai ao universalismo e você cai lá em alguma parte. There's no end to it. Não há fim nisso. But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism. Mas quando você termina com o calvinismo, você volta e começa no arminianismo. See? There's another limb on the tree and another limb on the tree. Você vê, há outro galho na árvore e um outro galho na árvore. Just keep on the whole thing together makes the tree. E só continua. A coisa inteira junta faz a árvore. So I believe in Calvinism as long as it stays in the Scripture. Assim eu creio em calvinismo contanto que fique na Escritura. And I believe that God knew
before the foundation of the world, E eu creio que Deus sabia, antes da fundação do mundo, chose His church in Christ, escolheu sua igreja em Cristo and slayed Christ before the foundation of the world. e matou Cristo antes da fundação do mundo. Scripture said so. A Escritura disse que sim. He was the Lamb of God slain from the foundation of the world. Ele era o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. See? And Jesus said that He knew us before the foundation of the world. Está vendo? E Jesus disse que ele nos conhecia antes da fundação do mundo. Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed. Paulo disse que ele nos conheceu e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo ainda antes que o mundo fosse formado. That's God. That's our Father. Esse é Deus. Esse é nosso Pai. See? So don't worry. The wheels are turning just right. Está vendo? Por isso, não se preocupe. As rodas estão girando direitinho. Everything's coming just in time. The only thing is get in the turn. Tudo está vindo justamente no tempo. O negócio é chegar à curva. And that's the good part about it. Then you know how to work when you're getting in the turn. E essa é a parte boa disso. Então você sabe manejar quando você está chegando à curva. Now, notice now, the gifts and callings without repentance. Agora observe agora. Os dons e a vocação são sem arrependimento. That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord. Essa é a única maneira que eu poderia colocar escrituristicamente minha chamada no Senhor. And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal. E esperando que esteja com amigos esta noite que certamente entenderão isto e não pensarão que é pessoal. But that you might have an understanding. Mas que vocês possam ter entendimento. And know just what the Lord has said that He would do. E saber exatamente o que o Senhor tem dito que Ele faria. And find something moving and then follow in it. E encontrar algo movendo e então seguir nisso. Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision. Agora, no começo, a primeira coisa que eu posso sempre lembrar é uma visão. The first thing that I can recall to my mind is a vision. A primeira coisa que posso lembrar em minha mente é uma visão That the Lord gave me. que o Senhor me deu. And that was many, many years ago. I was a little bitty boy. E isso foi muitos anos atrás. Eu era apenas um menininho. And I had a rock in my hand. E eu tinha uma pedra em minha mão. Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress. Agora, com licença, posso lembrar quando eu estava usando um vestido comprido. I don't know whether any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses. Não sei se qualquer um de vocês, tem idade suficiente para lembrar quando menininhos usavam vestidos compridos. How many in here remembers when children wore, yes? Quantos aqui se lembram quando crianças usavam? Sim. Long dresses. Well, I can remember in my little old hut there where we lived. Vestidos compridos, pois eu posso lembrar em minha choupana velha lá onde nós morávamos. I was crawling on the floor. Eu estava engatinhando no chão. And it was someone, I don't know who it was, come in. E foi alguém, não sei quem foi, entrou. And Mama had worked a little blue ribbon in my dress. E mamãe tinha colocado uma pequena fita azul em meu vestido. And I was just barely able to walk. E eu pouco podia andar. But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet. E estava engatinhando então, e enfiei meu dedo na neve no pé deles. And was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm. E estava comendo a neve do pé dele, em pé ao lado da lareira, esquentando-se. I remember my mother jerking me up.
for it. Eu me lembro da minha mãe me chacoalhando por causa disso. And then the next thing I remember E então, o que me lembro depois disso, must have been about 2 years later. deve ter sido mais ou menos 2 anos mais tarde. I had a little rock, Eu tinha uma pedra pequena, and that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old. e isso me faria de mais ou menos 3 anos de idade, e meu irmãozinho então teria cerca de quase 2 anos de idade, And so we were out in the back of the yard e assim nós estávamos no quintal de trás, where there was just an old chip yard onde havia simplesmente um velho terreiro de cortar lenha, where they used to bring the wood up and chop the wood. How many remembers them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it? onde eles traziam a lenha e a cortavam. Quantos se lembram daqueles dias quando trazia-se a lenha no quintal e a cortava? But I wear a tie even tonight. I'm right at home. Por que até mesmo coloquei gravata esta noite? Eu estou bem em casa. Then when we out there in the old chip yard, there's a little branch that run down there, come from the spring. Então, quando eles, lá no velho quintal de cortar lenha, havia uma ramificaçãozinha que corria lá para baixo. Vinha da fonte. Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket, and bring it down. Tínhamos uma velha concha de cabaça lá em cima na fonte onde tirávamos nossa água e a punhamos no velho balde de cedro, e trazíamos para baixo. I remember the last time I seen my little old grandmother before she died. Eu me lembro da última vez que vi minha velha avózinha antes dela morrer. She was 110 years old. Tinha 110 anos de idade. And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died. E quando ela faleceu, eu a levantei em meus braços e a segurei deste jeito pouco antes dela morrer. She put her arms around me and said, God bless your soul, honey, now and forever. When she died. Ela me abraçou e disse, Deus abençoe sua alma, querido, agora e para sempre, quando ela morreu. And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life. E creio que a mulher nunca teve um par de sapatos dela própria em sua vida. And I remember watching her, and even I was a young man, would go down to see him. E eu me lembro de observá-la, e até quando eu era jovem, ia lá para vê-los. Every morning, she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water and come back. Todas as manhãs, ela se levantava, descalça, e ia por aquela neve até a fonte, pegava um balde de água e voltava. Her feet right in that, so it don't hurt you. She lived to be 110, so. Seus pés naquilo mesmo, por isso não faz mal. Ela viveu até completar 110 anos, assim. She was very, very rugged too. Sim, senhor. Ela era muito, muito forte também. So then, I remember she was going to tell me about my father's marbles that she played with when he was a boy. Assim então, eu me lembro que ela ia me contar sobre as bolas de gude de meu pai, com que ele jogava quando ele era menino. And a poor old thing, I thought, how's she going to get up in that attic? E aquela pobre velhinha, pensei, como ela vai subir ao sótão? A little old two-room shack and had an attic up there. Casebre velho de 2 cômodos e havia um sótão lá em cima. And they had 2 saplings cut and a ladder made to go up. E eles tinham 2 árvores novas cortadas e feito uma escada para subir. Well, I said, went out. She said, now after dinner, I'm going to show you your daddy's marbles. Pois eu achava, ela disse, agora depois do jantar, vou te contar, mostrar para você as bolas de gude de seu pai. I said, all right. E eu disse, tudo bem. So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do. Assim ela ia mostrá-las para mim num baú na parte de cima, onde ela tinha suas coisas guardadas, como os velhos fazem. Now I thought, how in the world that poor old thing will get up that ladder? E pensei, como essa velha coitada vai subir essa escada? So I got around there and I said, Grandma. Assim eu me aproximei de lá e disse, vovó. I said, now wait, honey, I'll get up here and help you. Eu disse, agora espere, querida, eu subirei lá e ajudarei a senhora. She said, stand aside. Ela disse, fique de lado. Up that ladder she went like a squirrel. Como um esquilo ela subiu aquela escada. She said, well, come on. Ela disse, pois venha. I said,
All right, Grandma. I thought, oh my, if I can just be like that. Eu disse, está bem, vovó. Pensei, oh, que coisa, se apenas puder ser assim. That much strength in me yet at 110 years old. Tanta força assim em mim, ainda que com 110 anos de idade. Now, then, I remember being at this little old spring that had a rock. Agora, então, eu me lembro de estar nesta velha fontezinha e eu tinha uma pedra. And was throwing it down like that in the mud, trying to show my little brother how strong I was. E a estava jogando assim, na lama, tentando mostrar para meu irmãozinho como eu era forte. And there was a bird sitting up in the tree, and he was just chirping, turning around, a little robin or something. E havia um pássaro sentado na árvore e ele estava cantando mesmo, pulando, um pequeno papo vermelho, velho, ou algo assim. And the little robin, I thought he spoke to me. E o pequeno papo vermelho, pensei que falou comigo. And I turned and listened, and the bird flew away. E virei e escutei, e o pássaro saiu voando. And a voice said, "You're going to spend a big part of your life near a city called New Albany." E uma voz disse, você vai passar uma grande parte de sua vida perto de uma cidade chamada New Albany. It's 3 miles from where I was raised. Isso fica a 3 milhas de onde eu fui criado. Went about a year later to the place, Fui mais ou menos um ano mais tarde ao lugar, having no idea of ever going. New Albany. não tendo ideia alguma de alguma vez ir. New Albany. Along through life, how those things... Pela vida, como aquelas coisas... Now look, my people was not religious. Agora, observe, minha família não era religiosa. My father and mother did not go to church. Meu pai e minha mãe não iam à igreja. Before that, they were Catholic. Antes disso, eles eram católicos. My little nephew's sitting in here somewhere tonight, I guess. Meu pequeno sobrinho está sentado aqui em alguma parte hoje à noite, acho. I don't know, he's a soldier. Não sei. Ele é um soldado. I'm praying for him. Estou orando por ele. He's Catholic himself, still Catholic. Ele mesmo é católico. Ainda católico. And last evening when he was here and saw those things of God, Nesta última reunião, quando ele estava aqui, viu aquelas coisas de Deus. he was standing right there at the platform. He said, stand there. Quando ele estava em pé, lá bem na plataforma, ele disse, lá em pé, And said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time. Said, and I seen that. e ele disse, tio Bill, ele tinha estado no estrangeiro por muito tempo, disse, quando eu vi aquilo, Said, that don't happen in the Catholic Church. disse, isso não acontece na Igreja Católica. He said, I believe, Uncle Bill, you're right, he said. Ele disse, eu creio, tio Bill, que o Senhor está certo. Ele disse. And so I said, honey, it isn't me right. It's him that's right. E assim eu disse, não sou eu o certo, é ele quem é certo. See, him that's right. Vê, é ele que é certo. And so he said, I said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin. E assim ele disse que eu disse, agora eu não estou pedindo para você fazer nada, Melvin, But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to. mas só servir o Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração. Vá onde você quiser. But be sure that in your heart, that Jesus Christ has been born anew. Mas tenha certeza que em seu coração, Jesus Cristo nasceu de novo. See, in your heart, and you go to any church you want to after that. Vê, no seu coração. Então você vá a qualquer igreja que você quiser depois disso. Now, but the people before me were Catholic. Agora, mas o pessoal antes de mim era católico. My father's Irish, my mother was Irish. Meu pai é irlandês e minha mãe era irlandesa. The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian. O único corte que há no sangue irlandês, minha avó era índia Cherokee. My mother is just about a half-breed. Minha mãe é quase uma mestiça. And so then, to me, it's our generation. After 3, it's done faded out. E assim, então, para mim, nossa geração, depois de 3, já desapareceu. But that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name. Mas esse é o único corte em ser estritamente irlandês.
Harvey Branham era o sobrenome. And then behind that was Lyons, which is still Irish. E então, atrás disso era Lyons, o qual é ainda irlandês. And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children. E então, todos eles eram católicos, a não ser eu. Nós não tínhamos prática ou ensino religioso nenhum, como crianças. But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now. Mas aqueles dons, aquelas visões, eu tinha visões naquele tempo exatamente da mesma maneira como tenho agora. That's right. Because gifts and callings are without repentance. Isso é correto, porque dons e vocações são sem arrependimento. It's the foreknowledge of God. God doing something. É a presciência de Deus, Deus fazendo algo. Down through life, I was afraid to say anything about it. Durante minha vida, eu tinha medo de dizer qualquer coisa sobre isso. You've read my story in the little book called Jesus Christ, the same yesterday and forever. Você leu minha história no livrinho chamado Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. I think it's in some of the books, these other books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book? Is it in the book we have now? Is it Life Story? I think it is. Creio que está em alguns dos livros, estes outros. Está certo, Jim? Está neste, o livro completo no livro que temos agora. É História da Minha Vida? Creio que é. Then when we had, ain't that awful? My own books, I've never read them myself. Então nós tínhamos, isso não é terrível? Meus próprios livros e eu nunca mesmo os li. But somebody else writes them. Mas outra pessoa os escreve. So then it's just something they've taken a meeting. I've been through that, so I'm looking for something else always to happen. Assim então, há simplesmente algo que eles tomam na reunião. Tenho passado por isso. Por isso sempre estou esperando algo diferente acontecer. So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as I get a chance. Assim então, são bons. Tenho lido parte deles agora, aqui e ali, apenas quando tenho uma oportunidade. And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me. E agora, de qualquer modo, como menininho, você conhece a visão, como falou comigo. I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade e ele disse, não beba, nem fume, nem corrompa seu corpo em nenhuma maneira. Haverá uma obra para você fazer quando ficar mais velho. And you've heard that told in the book. E você ouviu isso contado no livro. Well, that's right. Pois isso está certo. All along it kept happening. Continuou sempre acontecendo. When I become a minister, Quando eu me tornei um ministro, well then it really started happening. All the time. pois então realmente começou a acontecer. Todo o tempo. And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit. E uma noite eu vi nosso Senhor Jesus. Estou dizendo isto com permissão, creio, do Espírito Santo. The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus. O anjo do Senhor que vem não é o Senhor Jesus. It doesn't look like him in the same vision. Não se parece com ele na mesma visão. For the vision I saw of the Lord Jesus, he was a little man. Pois na visão que eu vi do Senhor Jesus, ele era um homem pequeno. He wasn't. I've been out in the field praying for my dad. Ele não era... Eu tinha estado no campo orando por meu pai. And I come back in and I went to the bed. E voltei para dentro e fui para a cama. And that night I looked at him and I said, "Oh God, save him." E aquela noite eu olhei para ele e eu disse, ó Deus, salva-o. My mother has already been saved and I'd baptized her. Minha mãe já tinha sido salva, eu a tinha batizado. Then I thought, oh, my dad drinks, so and I thought if I could just get him to accept the Lord Jesus. Então pensei, ó, meu pai bebe tanto, e pensei, se eu somente pudesse fazer com que ele aceitasse o Senhor Jesus. I went out, laid down a little old pallet out in the front room near the door. Saí, deitei-me numa velha caminha pobre lá no quarto da frente, perto da porta, And something said to me, rise up. e algo me disse, levante-se. And I raised up, went walking and went back into the field behind me, an old broom sage field. E levantei-me,
fui andar e voltei ao campo atrás de mim, um velho campo de artemísia. And there standing not over 10 feet from me stood a man. E lá em pé, não mais de 10 pés de mim, estava um homem, White garment on, a little fella. vestido de branco, um homem pequeno, Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders. tinha seus braços cruzados deste jeito, uma barba meio curta, cabelos até seus ombros, And he's looking sideways from me like that. e ele estava olhando de lado, de onde eu estava, desse jeito. Peaceful looking figure. Uma figura de parecer sereno, But I couldn't understand how his feet, one just behind the other, mas eu não podia entender como seus pés, um justamente atrás do outro, and the wind blowing, his robe moving, sage blowing. e o vento soprando, seu manto movendo-se, Artemísia soprando. I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep. Pensei, agora, espere um minuto. Mordi a mim mesmo, eu disse, agora, não estou dormindo. And I pulled a little piece of that sage off, and it's got it like a toothpick in it. E abaixei-me, arranquei um pedacinho daquela Artemísia, você sabe. Fiz isso como um palito. I put it in my mouth. Eu pus isso em minha boca, I looked back towards the house. olhei para trás na direção da casa. I said, no. I was in there praying for Dad. Something said, come out here, and here stands this man. Eu disse não. Eu estava lá dentro orando por meu pai, e algo disse para eu sair aqui fora. E aqui está este homem. I thought, that looks like the Lord Jesus. Pensei, esse se parece com o Senhor Jesus. I thought, I wonder if it is. Pensei, será que é? He's looking just exactly directly towards where our house sits now. Ele estava olhando diretamente na direção de onde nossa casa está agora. So I moved around this way to see if I could see him. Assim, dei a volta deste lado para ver se eu podia vê-lo. And I could see the side of his face like that. E eu podia ver o lado do seu rosto assim, But I had to turn way around this way to see him. I said, mas eu tive que virar-me completamente para este lado a fim de vê-lo. Eu disse, never moved him. nem se moveu. I thought, I believe I'll call him. Eu pensei, acho que vou chamá-lo. I said, Jesus. E eu disse, Jesus? And when he did, he looked around like that. E quando ele fez, virou e olhou assim. That was all I remember. He just reached out his arms. Isso foi tudo o que eu lembro. Ele simplesmente estendeu seus braços. There's not an artist in the world could paint his picture. Não há um artista no mundo que pudesse pintar seu retrato. The characters of his face. O caráter do seu rosto. The best I've ever seen was that Hoffman's head of Christ at 33. O melhor que já vi é aquele Cabeça de Cristo aos 33, por Hoffman. I've got it on all literature and everything I use. Eu o tenho em toda a literatura e em tudo o que eu uso. That's it, because that looks just like it. Isso é porque esse é bem parecido. And so then, or pretty near, as close as it could be. E assim então, ou bem próximo, ou mais próximo que pode. He looked like a man, if he'd speak, the world would come to an end. Ele parecia como um homem, se ele falasse, o mundo acabaria. And yet, with so much love and kindness, so I just pitched over. E ainda com tanto amor e bondade, até eu simplesmente caí. At daylight, I found myself just at the break of day. Ao amanhecer, eu me encontrei bem ao amanhecer, Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself. com a camisa do pijama completamente molhada de lágrimas, quando voltei a mim mesmo, Walking back to the broomstage field home. voltando para casa através do campo de Artemísia. I told it to a minister friend of mine. Eu contei isso a um ministro amigo meu. He said, Billy, that'll run you crazy. Ele disse, Billy, isso lhe deixará louco. He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time. Ele disse, isso é o diabo. Ele disse, não mexa com nada assim. Eu era um ministro batista naquele tempo. Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it. Pois fui a outro velho amigo meu. Sentei-me e contei-lhe sobre isso. And I said, brother, what do you think about that? Agora, eu disse, irmão, o que o senhor pensa disso? He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here. Ele disse, pois Billy, eu vou lhe dizer. Ele disse, creio que se você tentasse guardar sua vida,
Simplesmente pregue o que está na Bíblia aqui. The grace of God and so forth. I wouldn't go off after some fantastic thing, something like that. A misericórdia de Deus, etc. Eu não sairia atrás de alguma coisa fantástica, algo assim. I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing. Eu disse, Senhor, eu não quero sair atrás de alguma coisa fantástica. I said, only thing I'm trying to find out is what this is. Eu disse, a única coisa que estou tentando descobrir é o que é isto. He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches. Ele disse, Billy, anos atrás eles tinham essas coisas nas igrejas. Jesus coming back will be the answer to her sorrowing cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is bound. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back. Feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our